Shalom, gostaria de compartilhar mais um Torá muito legal que estudei do Rav Yedidi Avenit Shlite, que fala no lugar que eu rezo em Shabbat. Eu gosto muito dos divrei Torá dele. Ele faz uma pergunta muito interessante dessa época que a gente está passando, de Hanukkah. Ele fala sobre o Nes Pach Hashemen, que seria o milagre do potinho de óleo, ou cadinho de óleo, não sei como traduzir. Ele faz o seguinte, para introduzir, ele fala que o Rambam, o Maimonides, ele faz uma pergunta, que ele começa, antes da pergunta, ele fala que a mitzvah de Hanukkah é uma mitzvah muito havivá, muito querida. E a gente precisa entender por que ela é tão querida assim, qual a havivut, porque ela é tão especial, essa mitzvah. E que a gente comemora agora em Hanukkah, né? Acendendo a nossa Hanukkah, todos os dias a gente vai acrescentando uma vela na Hanukkah. E outra coisa que a gente vê que aconteceu em Hanukkah foi o milagre da guerra, né? Que os Yodim da época, os judeus, lutaram contra o Império Grego, que na época era mais do que os Estados Unidos de hoje, que eles dominavam tudo, que era o mundo inteiro daquela época. Eles dominavam tudo, tinham o maior exército do mundo, super fortes, e mesmo assim a Israel naquela época conseguiu uma vitória contra os gregos que eles estavam dominando naquela época. E fica a pergunta, então, qual foi a novidade aqui no milagre da guerra? Já que a gente viu que também quando a gente saiu do Egito, Hashem, ele prometeu para o povo que ele sempre ia proteger ele, e que em toda geração ia vir inimigos que iam tentar nos destruir, e Hashem ia nos salvar de todos eles. Como a gente viu ao longo de toda a história do povo, a gente vê que em toda geração tem pessoas, povos que tentam nos destruir, mas graças a Deus, Hashem nos salva de todos eles. Então, qual foi o milagre aqui especial de Hanukkah e por que tudo está ao redor também? A gente comemora muito mais o milagre das velas que o milagre da guerra. Vamos entender melhor. Então, o seguinte, já que a gente viu que o milagre da guerra foi um milagre muito grande, que Hashem nos salvou, eram poucas pessoas, uma família praticamente contra um exército que lutou e conseguiu vencer. E a gente não comemora tanto essa vitória da guerra, a gente comemora que depois que aconteceu a guerra, entraram num templo, limparam e purificaram todo o templo do que tinha sido profanado. Tinha a menorá que tinha que acender todo dia as velas da menorá. E não tinha sobrado óleo, infelizmente, com a guerra, e quando procuraram acharam um pote de óleo puro, que a princípio não ia durar os 7 dias que tinha que durar, os 8 dias que tinha que durar, a menorá. Então, porque a gente comemora? Porque a gente achou um pote de óleo puro. Fala, uau, e o que tem de grande nisso? A princípio, o milagre da guerra é muito maior do que achar um pote. E os nossos comentaristas ainda falam, num momento de apuro, de emergência, para coisas do tzibur, do público, era permitido usar um óleo que não estava puro para poder acender. Então, o que foi de grandioso aqui que teve um óleo que durou 8 dias, se é que eu podia fazer com um impuro ou não fazer nessa época que eu estava em emergência? O povo, né, estava em emergência. E para entender um pouco mais disso, tem uma parte na Tefilá que a gente fala agora, nesses dias de Hanukkah, nas nossas rezas, que no trecho que é adicionado, né, na principal oração, na Midá, que fala do milagre de Hanukkah, resumidamente, que fala que teve uma Teshuá, uma grande salvação para o seu povo, etc. E depois fala que Ival Vanecha, e que vieram seus filhos e purificaram o seu santuário e tudo mais. Então ele usa uma dupla linguagem. Primeiro, Amecha, o teu povo, e depois Banecha, os teus filhos. O que significa essa dupla linguagem de Amecha ou Banecha? Então a gente tem que entender aqui que Hashem se mostra, ele tem vários aspectos. O aspecto de rei,
que cumpre o seu reinado, a sua palavra, que ele prometeu para a gente que em toda geração ele vai nos salvar dos nossos inimigos, e tem um aspecto de pai para filho. A guerra, que era uma guerra para, se o povo não ganhasse naquela época, não ia ter mais povo para cumprir os mandamentos, não ia ter mais quem contasse a história, né? Porém, essa foi a parte do rei com seu povo. Ele cumpria a promessa dele para o cumprimento do povo, só que mais que isso não. Porém, o milagre do Nes Pachashemen, que não era necessário tudo isso. Na verdade, não era, não ia mudar se a gente ficasse sem, se acendesse com óleo não puro. Porém, aqui ele mostrou seu aspecto de pai com a gente. A partir do momento que ele dá uma coisa que não era necessária, ele está mostrando dentro das nossas dificuldades que ele é tanto rei, sobre que cuida do seu povo, das promessas que ele fez, porém, mesmo que ele vai lá, nos momentos de dificuldade, Deus me livre quando um pai tem que castigar um filho e dar uma palmada no filho, apesar que hoje não sei como ele dar uma palmada no bumbum ali, e a pessoa pode falar, uau, meu pai me odeia, olha o que ele está fazendo comigo, olha como ele me abandonou. Na verdade é para educar o filho, é para o bem do filho isso que está sendo feito. Então, quando a gente vê esses detalhes, que nem aqui na guerra, né, no Hag, na festa de Hanukkah, que a Hashem fez muito mais do que precisava. Ele fez a gente ter uma vitória monstruosa contra os inimigos. E além disso, ele foi lá e deu um mimo pra gente que fez a gente acender a melhorar na época e fazer ficar acesa o tempo que fosse necessário, que um potinho durou os 8. Aí fica uma pergunta lá no meio que falam, então por que a gente acende os 8 dias? O primeiro dia não foi milagre, já tinha o pote. Teoricamente só tem que comemorar 7 dias. E o Rambam também responde isso, na sua pergunta famosa, ele diz o seguinte, é verdade, o primeiro dia não seria um milagre, mas a gente comemora um dia pelo milagre da guerra e os 7 dias pelo milagre do potinho que durou todo esse tempo até eles poderem produzir um novo óleo para usar essa nova produção de óleo puro. Então daqui a gente vê como Hashem, ele cuida da gente, que é o nosso bem-estar, e mesmo nos momentos de dificuldades, ele sempre dá um mimo extra, com um pai que cuida do seu filho, que é o melhor para ele. Quem é pai sabe muito bem que quando o filho apronta, faz alguma coisa, a pior coisa é ter que dar castigo, e qualquer coisa dói muito mais no pai que no filho, com certeza. E a gente vê também, por isso a resposta também que a gente perguntou antes, então, porque a gente fala na Tefilá, na reza, que tem a linguagem de Amcha, teu povo, e Banecha, teu filho, é para mostrar que Hashem ele age com essas duas faces, com esses dois aspectos para o povo. E uma coisa interessante que ele adicionou aqui, para finalizar, que na Parashat HaShavua, a gente leu semana passada, que Yosef, quando ele é vendido pelos irmãos, ele vai para o Egito, levado por árabes, que naquela trajeto era uma rota de mercadorias com um cheiro ruim, né? Ele foi vendido por uns árabes que justamente naquela época estavam levando perfumes. E a princípio pode falar, o que me importa? Deus me livre, as pessoas sequestradas, que Hashem tragam eles de volta para Israel, os nossos sequestrados que estão lá em Gaza. O que me importa qual perfume do desodorante do terrorista maldito ali? O que me importa isso? O que me importa é que, olha o sofrimento que eu estou tendo. Mas Hashem mostra pra gente que dentro do sofrimento, ele sempre vai estar com a gente, vai dar as melhores condições possíveis dentro dos testes que a gente tem que passar. Então a gente, Bezrat Hashem, tem que Hazek, se fortificar, que apesar das dificuldades que a gente enfrenta, a gente tem Hashem como Melech, como Rei, que sempre garante e faz tudo para garantir, cumprir sua promessa, ele sempre cumpre, de manter a gente como um povo eterno. Mas além disso, durante os momentos de dificuldade, ele também é pai, muito amoroso, gosta da gente, não está ao acaso assim, ele criou o mundo e foi embora, não, ele está aqui com a gente, está no nosso dia a dia,
e cuida da gente como um pai para um filho. Vamos se fortalecer nisso. Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom e até a próxima.